Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro codificado por Allan Kardec da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Atualmente, estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto o livro segundo por 11 capítulos. E nós estamos no último capítulo, que trata dos 3 reinos. Hoje vamos para a questão 601. E Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como aos homens, como os homens, ou seja, como os espíritos, porque os homens são os espíritos encarnados. Mas é claro que isso se estende a todos os espíritos, não é? Os animais também estão sujeitos à lei de progresso? Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Comentário de Allan Kardec. Então, na Revista Espírita, nós temos o planeta Júpiter, se não me engano é Júpiter, que é habitado por Mozart, espírito que foi Mozart quando encarnado. E há uma descrição, inclusive com desenhos, das casas e de animais que andam apoiados nas patas traseiras, ajudam nos serviços domésticos. Bastante interessante. Nós continuamos sendo os irmãos mais velhos, responsáveis por eles, não é? Mas é claro que já num outro nível de relação mais respeitosa. Allan Kardec vai comentar assim: não há nada de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não fariam sob a direção do homem? De um mundo mais avançado, né? Porque o daqui já ia ficar mais complicado. Questão 602, pergunta Allan Kardec. Os animais progridem como o homem por ato da sua própria vontade, para isso eles teriam que ter livre-arbítrio, né? Ou pela força das coisas? Pela força das coisas, respondem os espíritos. Razão, porque não há expiação para eles. Eles não têm livre-arbítrio, não têm responsabilidade sobre as escolhas, então não espiam, caso façam alguma coisa que não seja de acordo com a lei de Deus, porque eles não estão numa evolução moral, ok? Ainda não se deu o início desta parte para eles. Então, eles vão progredir pela força das coisas, e não pela vontade própria, através do livre-arbítrio. Então, não tem responsabilidade, não tem expiação, não tem prova. Não. Questão 603, pergunta Allan Kardec. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora, os espíritos eram deuses para o homem. Aí, o progresso não dá saltos, não é? Questão 604, pergunta Allan Kardec. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras, ou seja, em todas as obras de Deus. É a lei do progresso, todo o universo está submetido a isso.
E aí vejamos a resposta dos espíritos superiores. Tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. Aí, humildade intelectual é necessária. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos do orgulho e da ignorância, que poderá ver claramente na obra de Deus, A obra de Deus poderá ser entendida. Por enquanto, entendemos uma pequena parte apenas. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um prisma mesquinho e acanhado. Ficai certos de que Deus não pode contradizer-se e de que na natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Simples assim. As leis de Deus são perfeitas, não há erro sobre isso. Não há erro na criação de Deus. Perfeito. Em todas as instâncias. Perfeito. Vamos ver a continuação dessa temática? 604A. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, respondem os espíritos superiores, sim. A inteligência é uma propriedade comum. Mas os animais só têm inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Se tiverem dúvida, por favor, coloquem. Porque às vezes nós achamos que estamos sendo suficientemente claros e não estamos. Isso atrapalha, não é? Nosso entendimento. A qualquer hora. Vamos imaginar, mas esse programa que eu estou vendo agora já tem um ano. Não importa. Não importa. Nós voltamos lá no tema do programa da dúvida e vamos responder. Claro que vamos, ok? Porque quando nós começamos esse livro, olha que já tem uns 2 anos atrás. Porque nós começamos, mas paramos, ficamos um bom tempo parado por outros compromissos e depois retornamos. Então tem programas já bem antigos aqui do início do Livro dos Espíritos. Não há problema algum, ok? Então, é isso. Os animais têm inteligência, mas a nível da vida material. A inteligência humana, ela estende-se à vida moral. Okay? 605. Pergunta Allan Kardec. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui 2 almas, a alma animal e a alma espírita? E que, se esta última, a espírita, não existisse, só como animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Aí ele já está querendo trazer a ideia das 2 almas. Uma alma animal e uma alma espírita, ok? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem resultariam da predominância de uma e outra dessas almas? Então, se ele estivesse, o ser humano,
Os bons e os maus instintos, quer dizer, se ele começasse a atuar por instintos, nós sabemos que os instintos advêm dos animais, não é? Desse momento, né? Começou ali. Do homem resultariam, dos bons e maus instintos do homem, resultariam da predominância da alma animal sobre a alma humana? Não, nada disso, esquece. Pergunta de Kardec. Essa coisa de duas almas, uma alma animal, uma alma humana. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. O que há nele é uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, há uma influência dessa matéria. Os instintos estão ligados a esta matéria densa, aqui deste mundo. Instinto de proteção, né? Instinto de sobrevivência. Então, esses instintos para nos manter aqui. Se estamos desencarnados, o instinto de sobrevivência não nos serve de nada, porque não vamos morrer. Entendem? Então, o desencarnado não precisa desses instintos para nada. Estão ligados a esse corpo, a sobrevivência e cuidados deste corpo material. Então, não tem duas almas, mas uma dupla natureza. Porque nós estamos encarnados, não é? O homem aqui citado é o espírito encarnado. Uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. A 605 é uma continuação, a 605A, uma continuação da 605. Allan Kardec pergunta aos espíritos: assim, além das suas próprias imperfeições, das quais os espíritos, vou repetir. Assim, além das suas próprias imperfeições, da qual o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria, além das paixões, que são essas imperfeições, que nós devemos buscar superar, trocar as paixões pelas virtudes, as paixões morais, não é? Pelas virtudes. Ainda tem o homem que lutar contra a influência da matéria. Sim. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem, a alma do homem, são diferentes uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Então, o espírito humano não pode reencarnar no animal. Não há possibilidade disso. Mas ainda que o homem, e é claro que vice-versa está valendo da mesma forma, mas ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem o corpo, que muitas vezes o rebaixa até o nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém ininteligentes e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Então, o que acontece? Se vier um cachorro correndo, latindo, espumando, mostrando os dentes na nossa direção, o instinto vai ser disparado. Ninguém vai parar para pensar, e agora o que eu faço? Eu acho que eu vou correr. Ou melhor, não há pensamento. Há uma ação
que o instinto vai tomar para proteger a integridade física. Continua o comentário. Sim. Sim. Então, termina aqui a resposta dos espíritos. Amanhã vamos ver o comentário de Kardec, repassamos um pouco a pergunta e a resposta, é bom? E vemos o comentário de Kardec. 605A, vamos retomar amanhã a essa questão, ok? Voltamos amanhã, então, com o projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.